Então aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Como a gente viu, CPIs, emendas à Constituição, pedidos de urgência, etc., precisam de pelo menos um terço. Requerimentos de informação necessitam de aprovação por maioria simples, né? As comissões de fiscalização e controle, por vezes, são presididas por parlamentares da base governista. Esse é um problema da nossa estrutura institucional democrática. Países parlamentaristas normalmente consolidaram, né, situações em que quem controla a maioria é a minoria, né? Então, se eu tenho o governo exercido pela maioria, o parlamento presidido pela maioria, quer dizer, normalmente é a base, é o que sai das urnas, é a base de sustentação de um governo, a fiscalização é feita pela minoria. Isso é uma coisa, é uma briga que a gente tem que construir para fortalecimento das nossas instituições democráticas, né? Comissões parlamentares de inquérito, né? Peculiaridades de poderes, né? Ela pode convocar ministro. Há uma discussão séria em relação a governadores e a presidente, né? Eu vou botar à disposição também uma entrevista com o ministro Marco Aurélio, que enfrentou essa situação na época da CPI do Cachoeira, né? Delta Cachoeira, em que foi convocado o governador na época, Marconi Perillo, de Goiás, e foi afastado essa convocação por uma liminar do ministro Marco Aurélio. Eu tenho uma entrevista com ele, eu vou colocar à disposição para quem quiser assistir. Ele é de opinião que não se pode convocar nem o presidente, nem os governadores. Tomar depoimentos de autoridade federal, estadual ou municipal, ela pode tomar depoimentos. Ouvir suspeitos que têm direito ao silêncio para não se autoincriminar, e testemunhas que têm o compromisso de dizer a verdade e são obrigados a comparecer. Ir a qualquer ponto do território nacional para investigação e audiências públicas, prender em flagrante delito, requisitar informações e documentos de repartições públicas e autárquicas, né? Também as CPIs podem requisitar funcionários de qualquer poder para ajudar nas investigações, inclusive policiais, pedir perícias, exames, vistorias, inclusive busca e apreensão, vedado em município, né? Determinar ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias, no caso da União, no caso dos estados, o Tribunal de Contas do Estado e municípios, né? Quebrar sigilo bancário e fiscal e de dados, inclusive telefônico, ou seja, extrato de conta, e não a escuta ou grampo, quer dizer, o sigilo telefônico, nesse caso, não chega à escuta e ao grampo. O que as CPIs não podem fazer, né? As CPIs não possuem todos os poderes instrutórios dos juízes. Elas apenas investigam fatos determinados, mas não processam e julgam. Tá? O que elas não fazem? Elas não condenam. Elas não determinam medidas cautelares, como prisão, disponibilidade de bens, arresto e sequestro. Ela não pode determinar interceptação telefônica e quebra de sigilo de correspondência. Caso se recomende uma medida cautelar, ela pode chegar ao Ministério Público, ela pode requerer que o Ministério Público peça ao Poder Judiciário essa medida cautelar. Tá? Mas a CPI, por moto próprio, ela não pode fazer, ela não pode exercer essas funções. Tá? Então assim, a CPI não deu nada, ela não condenou. Tá, ela não condena. Ela manda, ela elabora projetos de leis, ela recomenda o indiciamento ao Ministério Público, etc.
O que ela não pode fazer, tá? Também, ela não pode impedir que o cidadão deixe o território nacional e determinar a apreensão de passaporte. Ela não pode determinar a busca e apreensão domiciliar. Ela não pode impedir a presença de advogado de depoente na reunião. Isso é uma coisa interessante, né? O advogado ele deve ter acesso a todos os documentos da CPI, ele pode falar para esclarecer equívoco ou dúvida, ele pode se opor a ato arbitrário ou abusivo e ter as manifestações analisadas pela CPI até para impugnar prova ilícita. Quer dizer, o advogado ele é peça importante na CPI e por vezes, se a pessoa estiver como investigado e ela não tiver advogado, é razoável que o presidente da CPI peça um defensor público que o acompanhe. Comissões parlamentares de inquérito, algumas peculiaridades, né, os resultados. As CPIs não indiciam, elas propõem indiciamento. As suas medidas judiciais são encaminhadas ao Ministério Público. Melhoria da legislação e procedimentos de controle são os grandes temas e pouco comentados, né? Ele é o grande tema pouco comentado numa CPI. Tivemos legislações muito importantes que vieram de CPIs. O Estatuto de Licitações, hoje em fase de mudança, né? A Lei 8666, ela veio decorrente na verdade, duas CPIs, né? da CPI dos anões do orçamento e da CPI do Collor, né? A lei de responsabilidade fiscal, em boa parte, veio da CPIs dos precatórios. Nós tivemos evoluções bastante importantes de legislação de controle, de legislação, a mudança da regulamentação interna de tramitação do orçamento, a resolução 1 de 2006 do Congresso Nacional, ela veio da CPI das sanguessugas. Isso tudo são avanços de aperfeiçoamentos legislativos que vieram das CPIs. Sugestões para melhorar modelos. Quem deveria controlar o governo da maioria é a minoria. Quem deveria presidir as comissões de fiscalização de controle é o líder da minoria. É assim que há na Inglaterra, é assim que é em quase toda a Europa continental, é assim que há nos Estados Unidos também. Normalmente o presidente da comissão de fiscalização, o indicado é o líder da minoria, né? Algumas jurisprudências sobre condições de CPIs, né? A CPI ele é um direito das minorias. Não pode, a maioria não pode obstaculizar ou sustar a CPI, uma vez ela lida, uma vez publicada, ela tem que ser implementada, né? Há o direito de ampla defesa a CPI não é um tribunal de exceção, não é então há o direito ao advogado, há garantias da ampla atuação do advogado, né? Eu tenho direito à convocação, ou melhor, numa situação de convocação, há a obrigação de comparecer e constitui desobediência o não comparecimento, né? Crime de desobediência, né? Há o direito ao silêncio, ninguém é obrigado a promover prova contra si mesmo, e são garantidos os sigilos profissionais. Sigilo de fonte, um jornalista convocado, ele tem direito ao sigilo de fonte. Um médico convocado, ele tem o direito e o dever do sigilo sobre a situação de saúde dos seus pacientes, né? Gente, muito obrigado, sejam muito felizes, e assim, mais uma vez, todo carinho à equipe da USP, todo carinho aos alunos, sejam
os melhores possíveis e vamos construir um país que seja melhor. É por isso que a gente está aqui, por conta do legislativo, por conta do entender que os poderes são essenciais e necessários para a democracia, e numa fé de que a democracia é o melhor regime, que a gente está aqui. Muito obrigado, sejam muito felizes. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esperamos vocês no próximo episódio. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora. Assine o sininho e você terá informação toda vez que um novo episódio for colocado. Até mais!